E aí galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. A nossa aula hoje é de literatura. Nós vamos explorar um pouquinho o 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne. Espero que vocês estejam lendo esse livro. Esse livro traz algo interessantíssimo, que é justamente a perspectiva da literatura que trata as questões científicas, né? Então nós vamos fazer uma abordagem nesse livro, falar um pouquinho dele nos capítulos que vocês já estão lendo, tá bom? Espero que vocês estejam bem, a família também, e vamos lá ler um pouquinho, porque ler enriquece o homem e traz conhecimento. Então, essa é a nossa praia, essa é a literatura, beleza? Vamos lá! Bem, falar de Júlio Verne é falar de uma linguagem importantíssima dentro da perspectiva da literatura. Então, para que a gente possa falar sobre esse livro que vocês já estão estudando, eu quero trazer um pouquinho a memória de vocês, para que vocês possam relembrar um pouco sobre funções da literatura. Então, nós vamos já entrar nas páginas desse livro, que é o 20 mil léguas submarinas, tá? Que é um grande clássico, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Mas, enquanto isso, eu quero trazer o seguinte: função da literatura. Então, por que a gente precisa ler esses livros, esses clássicos, esses grandes autores conhecidos mundialmente ou somente escritores brasileiros? Então, vamos lá, porque diz o seguinte: a literatura, tá? A arte literária representa recriações da realidade produzida de maneira artística. Então, percebam que a literatura, ela é produzida de forma artística. Então, se alguém perguntar para você qual é a função de fato da literatura, você vai dizer que é justamente que ela é uma arte, tá? E que essa arte, ela é produzida de maneira artística. Olha que interessante. Como, professor? Da mesma forma que se produz um quadro, o pintor vai lá, ele utiliza-se da tela, ele utiliza-se do pincel, da tinta, ou ele faz uma recriação dessa pintura sendo uma pintura corporal. Aqui também entra essa perspectiva literária que é produzida de maneira artística. Então nós sabemos que essa arte, ela é produzida de forma artística, tá? Que eu e você temos esse entendimento. Então percebam que a gente começa trazendo isso, que a arte literária representa recriações da realidade, produzidas de maneira artística. Então lembrem sempre disso. Se alguém perguntar sobre a função da literatura, você vai conseguir responder a essa pessoa que a literatura é uma arte e ela é justamente produzida de maneira artística. Como? Produzida através do pensamento, produzida através da escrita. Então, escrever é uma arte. Ou seja, que possui um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo, sentido figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimento ao texto. Então, quando nós falamos que é uma arte, é porque dentro dessa perspectiva do contexto artístico, vai entrar sentimento, vai estar lá atrelado às emoções, a criação de personagens, né? A ideia da trama. Aquilo pode acontecer em um século passado ou no século atual. A literatura, ela vai se expandir, sendo ela uma literatura, um romance, ou seja ela uma linguagem de um romance policial, ou também uma ficção científica, que é o que nós estamos trabalhando nesse livro do Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas. Então vamos lá. Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural. Olha que interessante que existe esse papel social e cultural envolvido no contexto em que fora criado, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações, e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Como assim, professor, que provoca sensações? Como assim, professor, que vai provocar reflexões? Bem, quando você passa a ler um livro, você automaticamente está envolvido emocionalmente com aquela leitura, tá? Porque o livro tem um papel social e um papel cultural, de nos informar. Então vamos lá, se eu estou lendo um livro, eu estou envolvido com essas sensações, e ao mesmo tempo que eu estou envolvido com essas sensações, eu posso tirar reflexões sobre uma leitura, sobre um livro. Por exemplo,
Que reflexões eu posso estar tirando sobre o livro Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas? Eu posso estar trazendo uma reflexão sobre a importância da tecnologia, do avanço científico no contexto histórico e, é claro, na atualidade. Então, posso fazer um paralelo do passado, o que se tinha no passado, com o que se tem hoje. E um ponto interessante aqui, Júlio Verne, em seus grandes clássicos, ele sempre era considerado como se fosse alguém que fazia altas revelações, né? Ou ele trazia premonições, enfim. O Júlio, ele conseguia trazer informações que para o passado era esquisito, estranho, mas que para o presente ele é totalmente importante. Então, provoca-se sensações quando eu começo a ler um capítulo e nesse capítulo ele me dá alguns pontos e eu vou para o próximo capítulo a vivenciar aquela história, tá? O importante é quando eu e você estamos lendo, nós estamos envolvidos com a leitura, ou seja, é como se eu e você estivéssemos lá, né, participando da história, estivéssemos produzindo aquele texto ou estivéssemos com os personagens. Então vamos lá. Funções da literatura. Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor nos mesmos nossas ações, bem como a sociedade em que vivemos. Então, o livro ele vai conseguir fazer com que a gente desperte, tá? Esteticamente. O que é isso, professor? Que produzem efeitos estéticos, né? Ele vai trazer uma mensagem diferenciada, né? Então o efeito estético seria as reações que eu e você vamos ter ao ler os livros, né? Isso vai acontecer em nós mesmos. Isso também acontece com a série do Netflix que você está assistindo, ou um filme, enfim, né? Então tudo aquilo que está à nossa volta. Então vamos agora conhecer um pouco, relembrar um pouco sobre esses gêneros literários. Então, o primeiro que eu trago para vocês é o gênero lírico. Possui um caráter sentimental, com a presença do eu lírico. Por exemplo, eu trago são as poesias e os sonetos, né? Então, o primeiro seria o gênero lírico. O segundo é um gênero narrativo, que possui um caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, aqui, envolvem tempo e espaço. Por exemplo, são os romances, contos e novela. Mas o nosso texto, o nosso livro de Júlio Verne, vai ter essas características. Vai ter um narrador, tá? Ou seja, tem personagens, existe um tempo e um espaço em que essa história literária ela está acontecendo. Então, nós estamos dentro dessa perspectiva do gênero narrativo. Tá? Para que a gente, o professor, mesmo sendo uma leitura de ficção científica, ele é um gênero narrativo, sim, porque alguém está ali naquele texto durante todos os capítulos, narrando, contando essa história, para que eu e você possamos entender, para que eu e você possamos conhecer um pouco sobre esse texto. Então, ele possui um caráter narrativo, que envolve um narrador, personagens. Tem um tempo nessa história, há um espaço. Então, tudo acontece simultaneamente, capítulo por capítulo. Você vai conseguir perceber isso. E o outro que eu trago é o gênero dramático. Possui um caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados. Por exemplo, a tragédia, a comédia e a farsa. Lembra nas nossas aulas de arte que nós temos avançado na discussão do teatro, na perspectiva teatral, como se fazia um teatro na Grécia no passado, Roma, e como se é a designação do teatro hoje. Então, o gênero dramático, ele chega com essa perspectiva, né? Ele amplia os horizontes dessa discussão. Então, você vai conseguir perceber um texto com esse gênero quando ele está carregado de tragédia, comédia e farsa. Isso é muito próximo ao teatro, tá bom? Então, vamos dando sequência no nosso livro. Vamos lá. Características da obra do Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas. Então,
Vamos compreender o que esse livro está trazendo, né? Que contexto é esse desse livro? Primeira coisa, ele vai dizer que é uma obra cheia de mistério, né? Então, durante todos os capítulos que você já leu até agora, você percebe que é um livro carregado de mistério. Isso é muito bom, porque você, como leitor, e eu, como leitor, nós conseguimos se envolver com a obra. Outro ponto, traz uma relação com a Europa, América do Norte, chamado mundo civilizado do século. Então, naquele século, as discussões desse livro, né, a produção desse livro era algo diferente, era algo que chamaria a atenção, né? O autor carrega no seu livro um contexto científico poderoso para aquela época, coisas que não existiam, coisas que não eram pertinentes. Então, tem uma riqueza histórica e traz um pensamento científico do século XIX, do século XX. Tá? Esse pensamento entre século XIX e século XX, a ciência não era tão evoluída como se é hoje, mas o autor já trazia em seu texto traços que eram considerados traços modernos dentro da perspectiva científica. Tá? Então, como eu disse no início da aula, o autor Júlio Verne era um autor que sempre estava à frente do seu tempo. Então, seus textos, se você procurar outras obras do autor, você vai conseguir compreender a riqueza em que ele traz os seus detalhes, né? Essas riquezas referente a todo o contexto científico da época. Então, um homem que criava, um homem que recriava, e ele era novamente à frente do seu tempo. Então vamos lá, precisamos também falar um pouquinho sobre o autor, já que nós estamos discutindo nessa perspectiva cultural, social e intelectual, o que se acontecia na época. Então vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Júlio Verne cria as suas histórias fictícias e fantásticas, cuja fantasia propõe-se a ser plausível e diferente para a época, ou seja, ele era alguém que estava nessa perspectiva, ele era diferente para a época, ele avançava a época em que ele estava vivendo. Então perceba que quando você começa a ler os capítulos do 20 Mil Léguas Submarinas, você consegue ver uma linguagem forte, tá? Uma linguagem que retrata equipamentos, situações em que para aquele período era algo que não era tão próximo da realidade. Então, um livro que foi escrito em um século passado, mas que traz temas atuais, como? Que temas são esses? O mergulho, submarinos, pesquisa e como se movia um submarino, né? Como é que ele fazia andar na época o submarino? Então, ele cria lá no seu livro técnicas que favoreçam justamente isso, né? Que favoreçam para que os submarinos possam nadar, né? Outro detalhe que você percebe no contexto desse autor é que ele dá um destaque para os animais, né? Os animais ali, os animais, quando o submarino está no mar, né, ele consegue trazer um detalhe importante, um destaque para esses animais, né? E isso é bom, porque vai além das expectativas, né? Ele não fica só no campo do questionamento, né? Ele mostra lá no livro, de fato, os animais que estão inseridos nesse contexto. Vamos lá, dando sequência. Mas o que é essa chamada ficção científica que nós estamos falando nas nossas aulas de literatura? Então vamos lá, para que a gente tenha uma maior compreensão. A ficção científica está associada às ideias e ao impacto causado por uma nova ciência na sociedade humana. Geralmente trazem suas histórias alienígenas, percebam que é um perfil, viagem ao espaço. Então, o Júlio Verne também, ele trabalha nessa perspectiva de viagem ao espaço. Se você procurar outros livros, você vai perceber essa ideia do autor. Então, vamos lá, planetas, tecnologia, mutação, futurismo. Tá? Professor, futurismo está presente no 20 Mil Léguas Submarinas? Sim, quando o autor traz naquela época a ideia de submarinos e outras aventuras. Então, é um texto que traz o futurismo, né? Um texto futurístico. Isso é muito bom. Você está lendo hoje, em 2020, um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Tá? E há quem pense que obras desse gênero envolvem apenas um aspecto de tecnologia. Não, esses livros não vão estar simplesmente presos só à tecnologia, mas vai além disso. Esse gênero da literatura é importante para abordar questões tecnológicas que nos fazem refletir questões como
as questões sociais, tá? Então ele não se limita só à tecnologia, ele vai abrir um leque para as questões sociais. E outro ponto também que você vai conseguir perceber, tá? Você vai conseguir perceber nesse espaço é que a ficção científica, ela também vai explorar essas questões humanas, né? Que vivemos hoje em dia. Como assim, professor, essas questões humanas? As nossas relações. Percebam que o tempo todo, no livro, os personagens têm uma relação, tá? Essa relação dos personagens, ela é importante para que a história tenha continuidade e eu e você possamos compreender parcerias, você vai encontrar entre os personagens, tá? Personagens que contam histórias e outros que passam a acreditar e comprar a ideia do outro personagem. Então, é um misto. Então, a ficção científica, ela vai explorar um mundo, aquele mundo que eu e você talvez não conhecemos. Vamos lá. Então, característica de uma obra de ficção seria: a boa história de ficção científica se destaca por aproximar o humano da tecnologia e da ciência. Ainda que se trate de uma ficção, a ficção científica precisa ser diferente da fantasia. Ela precisa ter um embasamento e ser plausível explorar o melhor da ciência verdadeira. Olha que interessante. Como alguém, né, o Júlio Verne, traz em um século passado, lá no século XX, tá, uma ideia de ciência. Uma ciência verdadeira, era o que eles tinham para a época, mas o Júlio, em seu conhecimento, ele vai à frente do seu tempo, né? Nessa perspectiva de uma ciência verdadeira. E ele aborda, assim, temas que serão apresentados no futuro. Como ele sabe disso, professor? Né? Como é que ele consegue trazer, dentro dos seus livros, não só do 20 Mil Léguas Submarina, mas ele consegue fazer uma abordagem em todos os outros livros, tá, de suas obras, e ele consegue trazer nessa perspectiva essa discussão, tá? E isso é bom porque você consegue perceber nas entrelinhas de todos os seus livros, tá? Todos os seus livros traz essa ideia de algo que é à frente do seu tempo. Então essas ideias, elas vão estar inseridas num contexto importantíssimo, que é um contexto científico, tá? E eu e você temos essa ideia de buscar, de ver, de pesquisar outras obras de Júlio Verne, que com certeza você vai aprender muito com o conhecimento desse autor, né? Porque Júlio Verne passou a infância com a família na cidade, e aí a cidade que ele esteve presente foi uma cidade portuária, né? Então isso vai estar presente na sua biografia. E alguns vão afirmar que a partir daí, quando ele olhava para os navios, ele traz isso como uma impressão importante, tá? Para o seu texto, ou seja, era a vivência que ele tinha, que ele retrata na sua obra. Vamos lá. Outra característica de uma obra de ficção. Na ficção científica, o conflito pode vir de uma nova descoberta científica ou tecnológica. Então é isso que o livro está trabalhando, né? O livro do Júlio Verne está trabalhando, que eles estão tentando descobrir que coisa é aquela que tem no fundo do mar, que ninguém consegue descobrir. Por essa razão existe o submarino e querem descobrir para que eles tenham destaque também naquela época. Então, uma nova descoberta científica ou tecnológica que causa um transtorno na vida dos personagens. É preciso ir além do confortável para fazer com que quem esteja atrás das páginas se envolva com a história. Então, é justamente isso. O autor traz essa combinação para que você possamos estar envolvido. Então, ficção científica é um gênero ficcional desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que incluem componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Então, o que é isso, professor? Ele está dizendo que é essencial que se tenha uma trama, que se tenha uma organização, tá? Então, vamos lá. Nós vamos agora falar sobre os capítulos, né? Um pouco do resumão do que acontece nesses últimos capítulos, tá? Então, acontece o quê? Acontece que nos capítulos encontramos relato de uma queda em alto mar, né? Ali tem uma busca pela sobrevivência. Então, o texto vai ser bem claro e faz essa referência, né? Você consegue perceber que pessoas estão no mar e, de repente, eles conseguem encontrar um abrigo. Eles não têm noção do que está ali acontecendo, né? O professor, que é naturalista, né? E o conselheiro, que é o seu conselheiro,
né, seu criado, e Newland, né, é um arpoador, exímio da nacionalidade canadiana. Parte em navio, Abraham Lincoln da Marinha norte-americana, juntamente com toda a sua tripulação, com o intuito de caçar e livrar os mares da tal aberração. Então aí acontece que esse navio, ele não consegue chegar ao ponto, né? Acontece lá um naufrágio e de repente eles conseguem chegar até o local, um local seguro, e eles acham esquisito aquele local seguro, e de repente quando eles observam, eles estão sobre um casco de um submarino, e a partir daí começa-se uma nova aventura, né? Começa-se a conhecer outras pessoas e eles começam a participar desse processo, na busca por essa tal aberração. É um livro fantástico, aonde você e eu conseguimos envolver com mistérios, com essas informações importantes. Antes de encerrar a nossa aula, eu queria trazer um pedaço dessa leitura para vocês, desse livro formidável, esse livro fantástico. Espero que vocês continuem lendo, que vocês continuem pesquisando, os resumos, que vocês possam estar lendo esse livro e logo em seguida fazendo o resumo de cada capítulo que assim for solicitado em nossa agenda. A ideia do resumo ela é muito importante porque ela te dá a condição para que você possa pensar sobre aquele livro e não colocar simplesmente aquilo que está inserido aqui pelo autor, mas aquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu. Já que eu disse no início da aula que a literatura é uma arte, então expresse a sua arte através daquilo que você está escrevendo, assim como os grandes autores fazem, né? Essas grandes produções. Então vamos lá. Eu quero trazer aqui um trecho do livro que é importante, que eu acho que é importante para que a gente possa também estar discutindo sobre ele, que diz assim: não sei quanto tempo dormi, mas me sentia totalmente refeito. Fui o primeiro a acordar. Meus companheiros não se mexiam, continuavam nos seus cantos, com duas massas inertes. Examinei novamente a cela. Nada havia mudado. A prisão continuava a ser uma prisão e os prisioneiros continuavam prisioneiros. Apenas alguém havia tirado a mesa enquanto dormíamos e eu me perguntei se ficaríamos para sempre naquela cela. Comecei a ficar angustiado, principalmente porque o ar parecia faltar. Evidentemente havíamos consumido quase todo o oxigênio do aposento. Eu não conseguia respirar. O ar precisava ser renovado. Subitamente uma corrente de ar puro entrou na cela. Parecia uma brisa do mar, restaurada, vivificante e carregada de iodo. Abri a boca e os meus pulmões se encheram de moléculas de ar fresco. E ao mesmo tempo senti um fraco balanço. O monstro de aço devia ter voltado à superfície para respirar como fazem as baleias. Procurei o duto por onde o ar entrara e não demorei em encontrá-lo. Por baixo da porta havia um buraco de ventilação que deixava passar o ar fresco. Aí um trecho desse livro, né? E o submarino ele era comparado com a baleia, né? Porque existia um processo que ele precisava subir um pouco para depois voltar. Olha como a tecnologia já estava presente, né? Nos livros desse grande artista que é o Júlio Verne. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a vocês, até o nosso próximo encontro e nós vamos dando continuidade falando sobre essa arte tão importante que é a literatura. Leia, explore esse mundo de informação e assim você vai crescer em conhecimento. Valeu, galera, até o próximo encontro.